Existe um episódio acontecendo agora na política brasileira que parece pequeno, à primeira vista, mas que pode revelar algo muito maior por trás das relações entre poder, justiça e diplomacia internacional. Uma simples visita a uma prisão acabou envolvendo o Supremo Tribunal Federal, o Itamaraty, o governo dos Estados Unidos e o ex-presidente Jair Bolsonaro. E o que parecia apenas uma autorização de rotina virou uma decisão que pode ter impactos políticos muito além do Brasil. Mas antes de entender como essa história começou e por que ela está gerando tanta discussão, já deixa o seu like neste vídeo e se inscreve no canal ICAF, porque aqui a gente explica os acontecimentos que estão mudando a política e o mundo de forma clara e direta. E agora preste atenção, tudo começou com um pedido aparentemente simples. A defesa de Jair Bolsonaro solicitou ao Supremo Tribunal Federal autorização para que um assessor ligado ao presidente dos Estados Unidos pudesse visitá-lo na prisão. Bolsonaro atualmente cumpre pena no Complexo da Papuda, em Brasília, após ter sido condenado a mais de 27 anos de prisão por envolvimento nos acontecimentos que marcaram a tentativa de ruptura institucional após as eleições de 2022. O visitante seria Darren Beatty, um assessor ligado ao governo americano e responsável por relações envolvendo o Brasil. O objetivo seria uma visita pessoal durante a passagem dele pelo país. Em situações normais, esse tipo de pedido poderia ser apenas mais um procedimento burocrático dentro das regras do sistema prisional. Mas dessa vez algo diferente aconteceu. E se você quer entender por que essa visita ganhou tanta repercussão política, já comenta aqui embaixo o que você acha desse caso. Quando o pedido chegou ao Supremo, o ministro Alexandre de Moraes, responsável pelos processos relacionados aos eventos de 2022, decidiu analisar com mais cuidado os detalhes da solicitação. Em vez de simplesmente autorizar ou negar a visita, Moraes pediu ao Ministério das Relações Exteriores informações detalhadas sobre a agenda oficial do assessor americano no Brasil. O objetivo era entender se a viagem tinha caráter diplomático, institucional ou se era apenas uma visita privada. Essa pergunta parecia técnica, mas na prática era decisiva. Porque se o visitante estivesse no país com status diplomático, qualquer encontro com um ex-presidente preso poderia gerar interpretações políticas delicadas entre dois países. E é exatamente nesse ponto que a história começa a ganhar contornos internacionais. O Itamaraty então analisou a situação e respondeu ao Supremo explicando qual era o verdadeiro motivo da viagem. Segundo o Ministério das Relações Exteriores, Darren Beatty estaria no Brasil principalmente para participar de um evento relacionado a minerais críticos em São Paulo. Ou seja, a visita teria um caráter técnico e econômico, sem previsão oficial de encontros políticos ou institucionais com figuras brasileiras. Foi nesse momento que surgiu uma preocupação importante dentro do governo brasileiro. Autoridades diplomáticas alertaram que permitir uma visita desse tipo poderia ser interpretado como uma interferência estrangeira em um processo judicial interno do Brasil. Esse detalhe mudou completamente o peso da decisão que o Supremo teria que tomar. Depois de receber essas informações, Alexandre de Moraes reavaliou a situação. O ministro concluiu que a visita não estava alinhada com os objetivos declarados da viagem oficial do assessor americano ao Brasil. Em outras palavras, o visto diplomático concedido ao visitante não previa reuniões com Bolsonaro. Com base nisso, Moraes decidiu negar a autorização para o encontro dentro da prisão. A decisão encerrou o pedido formal, mas ao mesmo tempo abriu uma série de debates políticos e diplomáticos sobre o que realmente estava por trás dessa tentativa de visita. E agora eu quero saber a sua opinião. Você acha que essa visita deveria ter sido autorizada ou que a decisão do Supremo foi correta? Escreve aqui nos comentários porque esse debate é importante. Esse episódio também acontece em um momento sensível nas relações entre Brasil e Estados Unidos.
Nos últimos anos, tensões políticas entre os dois países surgiram em diferentes momentos, especialmente por causa das posições do governo americano em relação a processos envolvendo Bolsonaro e as decisões do Supremo Tribunal Federal. Em alguns momentos, críticas públicas e medidas diplomáticas aumentaram ainda mais essa tensão. Por isso, o que poderia parecer apenas uma visita pessoal acabou sendo interpretado por muitos analistas como um gesto com possíveis implicações políticas muito maiores. E é exatamente isso que transforma esse episódio em algo relevante no cenário internacional. Agora, a grande pergunta que fica é: esse caso foi apenas um incidente isolado ou pode ser o início de uma nova fase de tensão diplomática envolvendo Brasil e Estados Unidos? Em um mundo cada vez mais conectado, decisões judiciais internas podem rapidamente ganhar dimensão internacional. E quando política, diplomacia e justiça se cruzam, cada detalhe passa a ter um peso muito maior. Se você quer continuar acompanhando análises como essa e entender os bastidores das grandes decisões que moldam a política e o mundo, se inscreve agora no canal ICARF, ativa o sino das notificações e compartilha esse vídeo. Porque muitas vezes as histórias mais importantes começam exatamente assim, com um detalhe que quase ninguém percebeu.